Got this music poppin', now I'm needing checks. Told my mama she don't even gotta stress. Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hatin' cause they know that I am next. Got this music poppin', now I'm needing checks. Told my mama she don't even gotta stress. Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hatin' cause they know that I am next. Know I'm next, that's why I dance set. I've been in the lag, got me feeling like I'm Dex. Fala, meu irmão, como é que você tá? Fala, meu querido! Como Irmão, é que você tá? bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez aqui no Maincast. Uma honra, já estamos no 14º episódio, pra você ter ideia. Aí Sobrenatural que a gente viveu até aqui. Ô, glória. E aí? Que honra estar aqui, prestigiar esse seu trabalho, aquilo que você tem desenvolvido através do reino e transformado a vida de milhares de pessoas que vão começando desde esse início. Porque quando você vai no início, muitas pessoas não entendem o seu processo para chegar nesse nível. Esse nível de excelência que você está chegando. Quero te parabenizar mais uma vez. Obrigado, irmão. Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil estar posicionado a ouvir. Muitas pessoas querem só chegar e desfrutar. Mas quando você entende o processo, e isso que você está trazendo é uma alegria estar aqui e ver esse início que vai realmente transformar milhares de pessoas. Aí você fala que o processo faz parte do propósito. do propósito. Exatamente. Primeiramente, pessoal, esse é o Vitor. Pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu era do interior do Rio Grande do Sul, estou há 8 meses aqui em Alphaville, realmente vivendo o extraordinário. Nunca pensei em estar vivendo o que uma semana que eu vivo aqui não chega perto a um ano que eu ia estar vivendo na minha cidade. O que eu vivo aqui realmente é uma expansão de consciência, uma expansão de mentalidade. E para eu chegar até aqui, passei por dificuldades, passei por lutas, provações, mas Deus sempre esteve comigo. E Deus, sempre quando eu me pus no centro da vontade dele, sempre quando eu me ajoelhei e sempre pedi, Deus, coloca no centro da tua vontade, ele sempre me honrou e mostrou os caminhos certos onde eu deveria ir e para onde eu deveria chegar. E eu comecei, vamos voltar um tempinho, passando um pouquinho a pandemia, vamos ali, 2022, eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz. Eu trabalhei 2 anos de jovem aprendiz na Vivo, no Calçadão. E ali era um ambiente onde tinha várias pessoas que não eram cristãs, eu convivia diretamente com o público, foi um momento de forja. Essa ambiência que eu tinha lá no meu trabalho, ela era um pouco complicada porque tinha caixa de som lá e tipo, passava funk, músicas várias, e eu como cristão, às vezes, realmente me sentia mal. Mas eu sabia que eu era a luz naquele lugar, eu tinha que fazer a diferença. Então, às vezes, ali um tempo que já passou várias músicas, eu lá colocava um louvor e, às vezes, uma orada, sempre tudo sobre você, eu colocava lá, porque eu sabia que aonde Deus está, o ambiente muda. E ali eu passei por 2 anos e eu estava estudando no colégio, terminando o ensino médio, primeiro e segundo ano do ensino médio foi entre esses 2 anos de jovem aprendiz. E eu passei muita dificuldade no segundo ano do ensino médio, porque eu estudava de manhã, pegava ônibus 6 horas da manhã, ia para o colégio, a aula começava às 7h15, 7h15 eu ficava até 11h30 da manhã, pegava um busão para eu ir 40 minutos do meu colégio até o meu trabalho, chegava lá, almoçava lá no próprio trabalho mesmo, e eu ficava da 1h30 até as 5, 6h30 da tarde, pegava outro busão para ir para casa, e o busão era mais demorado ainda, era quase 40 minutos, chegava quase 8 horas em casa. E ainda ter que estudar para pegar a matéria que eu estudei de manhã. Era um momento muito complicado, porque tinha diversas coisas que eu tinha que fazer, e além disso, eu sofri perseguição no colégio. Eu sofri perseguição por ser cristão, por ser a favor da vida. E com essa perseguição, como você conseguiu se posicionar e levar a palavra de Deus para essas pessoas?
Então, foi... Ou como é que foi pra você esse momento? Então, eu passei muita perseguição, mas eu nunca negociei a verdade. Boa. A verdade, a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Teve um momento no colégio onde uma professora de português começou, um aluno interrogou ela e falando mal sobre os usos e costumes da igreja. Porque as igrejas, as mulheres têm que usar saia, a mulher tem que usar coque, e por que isso, por que aquilo. E eu falei assim, claro que cada igreja tem a sua doutrina, mas a gente, como ser humano, a gente tem que respeitar cada religião, entendeu? Então não é sobre isso. E aí ele veio, mas que está escrito na Bíblia que Jesus tacou pedra numa mulher, e aí querendo dar a entender isso para tudo. E eu falei assim, calma aí, pera aí. Não é isso que a Bíblia diz, a palavra diz, aquele que tem pecado que atire a primeira pedra. Foi aí que a primeira vez que eu me posicionei no colégio. E ali todos os meus colegas ficaram calados, ele ficou calado, ficou sem resposta do que falar. E isso é o que está faltando no colégio. Muitas pessoas têm ficado calado e as pessoas só ouvir doutrina de professores querendo falar que a Bíblia está errada, que Jesus era mau, sempre querendo trazer isso. E ali foi a primeira vez onde eu me posicionei pela verdade. E ali começou um momento que os professores eles começaram a, vamos dizer assim, começaram a me julgar, ou pré-julgar, vamos dizer assim. Quem aguenta o processo vai e chega até a promessa. Porque foi nesse processo onde eu rodei de ano, segundo ano do ensino médio, e estudei à noite. Eu estudava no período da noite, terminei os meus 2 anos de jovem aprendiz, e no outro ano eu fui estudar à noite. E eu fiquei com tempo livre de manhã eu treinava, e de tarde eu tinha um tempo mais para estudar, para me dedicar a algo. E foi nesse tempo livre onde eu sempre fui de servir na igreja, na mídia da minha igreja. Aí foi nesse tempo livre da tarde onde me apareceu um vídeo do Joel J, onde apareceu o podcast do JJ Podcast, onde ele entrevistou 2 meninos, o Arthur e o Aquiles. E eles realmente fizeram perguntas estratégicas pro Joel, e o Joel deu oportunidade para deles mostrarem o que eles tinham, a empresa deles, e eu me identifiquei muito com eles, muito na área do empreendedorismo, porque eles contaram ali no podcast do Joel que eles sempre foram de empreender, de vender doce no colégio, vender salgado, tudo para juntar dinheiro e empreender. E eu sempre fui disso, mano. Até antes de eu sair da minha cidade, eu vendia bolo de pote, eu vendia... No 6º ano do meu colégio, tinha a febre dos spinner. Eu vendia spinner no colégio. Caraca. Então, isso me deu uma mudança de mentalidade que eu falei, assisti esse podcast e mostrei para minha mãe à noite, falei assim, mãe, quer ver que eu vou... Assisti esse podcast e mostrei para minha mãe, eu falei, mãe, quer ver que eu vou me conectar com esses meninos e vou servir em troca de conhecimento, vou servir em troca de aprendizado? Porque esses meninos realmente são fora da curva, eles têm uma mentalidade muito avançada para a idade deles. E foi justo isso, na mesma semana eu encontrei o Instagram deles, o Instagram já estava com mais de 30 mil seguidores, o vídeo do Joel já estava com mais de 76 mil visualizações no YouTube, e eu falei, eu vou no direct deles, eu vou procurar o WhatsApp e vou me conectar com eles. Boa. Irmão, você morava no Rio Grande do Sul, correto? Exato. Qual foi a virada de chave que você teve para sair de lá e vir aqui morar em Alphaville? Mano, eu vou te dizer que foi expansão de consciência através desses meninos que me abriram a porta do audiovisual, porque antes eu queria ser jogador de futebol. Certo. Tentei ser jogador
E aí não deu certo, mas eu tinha vídeos lá e eu comecei a editar. E aí eu vi que eu era bom nisso. Então eu acho que a maior chave de potencialidade que você pode ter é você entender o que você é bom. E quando você entende o que você é bom, você faz com excelência. Quando você trata de fazer aquilo que você sabe com excelência, as pessoas olham diferente para você. As pessoas começam a te notar. Pessoas que você nunca imaginou começam a te notar pelo seu nível de excelência e de proatividade. Boa. Então, acho que isso que me diferenciou no cenário. Eu correr atrás dos meus objetivos, mas sim torná-los realidade através da excelência e de entender que é no tempo certo de Deus, mas se eu não fazer a minha parte, ninguém vai fazer. Boa. Irmão, você falou que gosta de jogar futebol, gostava. Sim. Tipo, é o seu maior sonho. Era... E o que te levou pro audiovisual e após você se posicionar nisso, o que isso mudou na sua vida? Perfeito. Irmão, eu desde pequeno sempre gostei do futebol e teve uma oportunidade de eu treinar na base do Grêmio em Pelotas, os meninos da Vila, e ali eu fiquei 3 meses treinando, correndo, jogando, treinando. Eu era centroavante e ali tinha até um apelido de Gabigol, que eu fazia muito gol. E aí no dia da peneira era só 10 minutos de jogo. Nesses 10 minutos eu tive a oportunidade de fazer 2 gols. Um no ângulo e um cruzamento que o cara fez para mim. E esses 2 lances eu peguei e comecei a editar. Fiz arte, editei no CapCut e ali eu vi, mano, o vídeo ficou bom, mano. O vídeo ficou excelente. Só que eles não me chamaram, mas esse vídeo eu postei no meu Instagram. Tem até hoje. E ali eu vi um potencial, porque eu sempre fui de servir na minha igreja. O grande processo, que desde anteriormente, quando eu estava contando aqui no podcast, além de eu trabalhar, estudar de manhã, trabalhar de tarde, eu servia na igreja de noite. E lá eu era o único, porque o meu pai era o dirigente da igreja, eu cuidava do telão, da mídia e do som. Os 3 ao mesmo tempo. Chegava em casa realmente só para jantar e dormir. Então, esse processo foi difícil, mas quando eu entendi que não deu certo o futebol, colégio estava complicado, mas eu sabia que era um processo que Deus queria me forjar. Era uma forja para hoje eu ter oportunidades que realmente iam abrir não só a expansão de consciência, mas iam abrir portas para o meu destino. Boa. Então, não deu certo o futebol, mas Deus deu uma porta ainda maior que me colocou no cenário do audiovisual através de servir. Servir realmente abre portas. Foi através de eu servir aqueles meninos que eu tive a oportunidade de conhecer o Wesley. E ali a minha mãe me mandou os stories dele e eu falei, ali é uma oportunidade chave para eu me conectar com ele e ter essa mudança de vida. Boa. Irmão, o que te trouxe para Alphaville? Quando você chegou aqui, qual foi as suas principais dificuldades? E qual foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu na sua vida aqui em São Paulo, Alphaville? Caraca, mano. Boa. Top mesmo. Então, vamos lá. Como eu cheguei em Alphaville? Então, depois que eu servi esses meninos da 2A Invest, que foi através do podcast do Joel J, eu me conectei com o Wesley, que é o braço direito do Thiago Brunet, e ali eu consegui conversar com ele no Instagram e a gente fez uma call no Meet e ele me pediu 3 cortes do Brunecast, que é o Instagram do Thiago e também no YouTube. Eu fiz esses 3 cortes e mandei para ele. E aí fui para um evento lá em Balneário Camboriú para cobrir esses meninos. Foi um evento da hora. Foi a primeira captação que eu tinha feito
na vida, no celular. Fiz captação para um podcast deles e para um evento para mais de 100 jovens, que eles fizeram uma parceria com a EQI Investimentos, que é uma empresa lá de Balneário Camboriú, e eu tive a oportunidade de realmente entender o cenário do audiovisual na prática. E ali voltei para minha cidade, fiz network com os meninos, e aí foi onde eu recebi a mensagem do Wesley. Ele falou assim: cara, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente quer fechar um plano com você. Aí a gente fechou um plano de 12 cortes, 12 cortes no mês. E ali fiz os 12 cortes lá do interior da minha cidade, fazia dali. Até que um irmão da minha igreja falou assim: você sabia que o Thiago Brunet, ele vai estar tal dia em Porto Alegre? E eu, sério mesmo? Vou mandar mensagem pro Wesley. E ali mandei mensagem: Wesley, é verdade que tal dia o Brunet vai estar em Porto Alegre? Sim. Só que Porto Alegre era 5 horas da minha cidade. Caraca. 5 horas. E aí eu falei assim: o que precisar de mim, pode contar comigo. Ele, pode vir. E eu, na época, tinha um iPhone 11. A imagem não era boa. Na mesma semana que eu fiquei sabendo que eu tinha essa oportunidade, eu fui e comprei um 14 Pro. É esse que eu tô até hoje. Esse que me abriu oportunidades. Comprei ele, tinha uma lapela em casa, tinha comprado bastão de LED. E eu fui, mano, na cara e na coragem. 5 horas de viagem, eu e meu pai, a gente foi de busão. Fomos de ônibus lá. Chegamos lá, eu já entrei, era numa livraria. Era o lançamento do livro do Thiago Brunet, Princípios Milenares. Caraca. E aí cheguei lá, o Thiago não tinha chegado ainda, tinha atrasado o voo. Cumprimentei o pessoal da livraria, fiz amizade e já fui captando. E foram as primeiras captações que eu tinha feito e foi em tempo real. Eu fazia os stories, mandava pro Wesley e pro Teixeira e os stories já iam pros stories do Thiago Brunet. Boa. Tipo, foi a primeira vez que a captação eu fazia e ia pros stories do Thiago Brunet. Tipo, fiquei muito feliz porque realmente o meu trabalho estava sendo reconhecido. E ali cumprimentei o Wesley, cumprimentei o Thiago e voltei para minha cidade. Mas eu voltei com uma sensação de que eu deveria fazer mais. E foi ali onde a minha mãe ficou sabendo do método Destiny, que é um método do Thiago que ele faz todos os anos, várias vezes, um mês sim, um mês não, aqui em Alphaville. E aí foi aonde eu falei assim pro Wesley: Wesley, se tiver a oportunidade de eu apenas servir no método Destiny, conta comigo, cara, pode contar. E ele falou: pode vir no método, eu sei teu coração. Mas para servir no método Destiny, pelo menos tem que ter feito. E o valor é um pouco alto, vamos dizer assim. É 3.000, 3.500, mas pelo meu coração, pelo Wesley ter visto meu coração de servo, ele falou: pode vir servir, não precisa ter feito, porque eu vejo o teu coração é um coração realmente de servo, disposto a crescer e ajudar. Eu acho que isso fez total diferença. Ano passado, eu e os meus pais, a gente fez 20 horas de carro do interior do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande, para Alphaville, para apenas servir. Servir na captação, no audiovisual. E foi servindo que Deus abriu portas. Voltei para minha cidade e aí foi a chave da questão. Foram palavras, vídeos do Thiago: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vá para o caminho que eu te mostrarei. Eram palavras do meu pastor na igreja: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vá para o caminho que eu te mostrarei. E aí foi onde o meu coração foi se aquecendo e realmente Deus foi falando. Até que no início desse ano tinha a inauguração da Terra Prometida, a Casa de Destino, onde ia ser a central de estúdios do Thiago Brunet. E tinha o método Destiny antes. Então eu fui mais uma vez para servir. Minha mãe, como já tinha feito o método Destiny ano passado, ela foi para servir também. Caraca. Eu e a minha mãe servimos. Ela em outro setor, é claro, e eu no setor do audiovisual. Foi ali onde eu cheguei no Wesley e contei isso. Meu coração falando: vem para cá, palavras do pastor
Abraão, sai de tua terra. Contei isso para ele e ele falou assim para mim: irmão, a sua vaga tá garantida, é só vir. E aí trouxe uma paz no meu coração, uma paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente vive por um propósito, eu voltei para minha cidade e eu já tinha a minha decisão. Por que eu tinha a minha decisão, mano? Porque sempre quando eu ia dormir, eu me ajoelhava e falava: Senhor Jesus, me coloca no centro da tua vontade, no centro do teu querer, porque é no centro da tua vontade aonde tu vais realizar os teus planos, os teus desejos para minha vida. E foi aí que eu vim, mano. Em março, dia 27 de março, se eu não me engano, eu vim com uma decisão e eu sabia que essa decisão ia mudar o meu destino. E hoje Deus me levou para tantos lugares que eu sou tão grato a Deus. Na pergunta que você falou, que mais é a experiência mais top que você viveu. Cara, são muitas, mas eu poderia citar duas. Uma foi a Conferência Destino, foi algo sobrenatural, um mover de Deus. Nunca imaginar que um menino do interior do Rio Grande do Sul ia pisar num palco de mais de 10 mil, mais de 15 mil pessoas, Glória a Deus, aonde irmão. pregadores mundiais como T.D. Jakes dos Estados Unidos, Rony Oliveira, tantos preletores ali, um dia poder subir no palco para gravar. E eu sei que quando eu subi, Dave Leonardo pregando, eu sentia algo, uma atmosfera, e Deus nunca vai nos levar, nunca vai nos deixar pisar em lugares onde Ele tem um plano para você. Eu sei que Deus nos dá experiência, nos dá oportunidades de ir em locais para você ter uma visão para onde Ele quer te levar. E eu senti muito forte isso, porque no momento que você pisa num palco de 15 mil pessoas, ali não só tem um peso espiritual, mas ali eu creio que é uma visão sobrenatural, uma visão que excede todo entendimento. Então Deus nunca vai te deixar pisar no local aonde Ele quer te levar. Deus te dá oportunidades, da mesma forma onde Ele me conectou com o Brunet e me levou em experiências em Método Destiny, e aonde eu pisei. E aí, só de pisar, eu nunca ia imaginar que eu ia trabalhar na Casa de Destino, e hoje estou há mais de 8 meses na Casa de Destino. Boa. Então, eu acho que tudo tem um propósito. E se Deus te dá oportunidades de te levar em ambientes, é porque Ele realmente tem algo sobrenatural para a sua vida. E então, não é sobre estar em frente aos holofotes, mas é sobre ter uma voz. Deus te dá uma voz para você carregar a mensagem. No momento que você limita a sua voz, você está limitando a mensagem que milhares de pessoas podiam ouvir de você. No momento que você se cala, você não está se calando. Você está calando milhares de pessoas do Evangelho. Você está calando uma pessoa de aceitar Jesus. Você está calando uma pessoa de ouvir uma palavra que pode mudar o destino dela. Você está calando almas sedentas do Espírito Santo. Ontem eu postei no meu stories: uma palavra muda tudo. Exato. Uma palavra tem a oportunidade de mudar o seu destino. Eu iria te fazer uma pergunta sobre ambiente e pessoas. Só que existe uma oração que eu já vi bastante vídeo sobre ela, que é: Senhor, me apresenta os teus amigos. Creio que você deve ter feito bastante ela também, até porque você saiu de um estado para outro, pessoas diferentes, culturas diferentes. Você tinha o Senhor com você, mas você não conhecia muitas pessoas aqui. Sim. E quando você começou a conhecer os amigos do Senhor, o que mudou na sua vida? Rapaz, mudou realmente tudo, porque a ambiência da minha cidade, os colegas, ali eu sempre fui
um cara muito evangelístico, eu vou falar para você. Por mais que as companhias, a palavra fala que as companhias corrompem os bons costumes, mas eu tinha oportunidades com essas companhias de falar do evangelho, de levar eles para a igreja. E eu levei muitos jovens na época do colégio para a igreja. Teve na chuva, mano, num ônibus eu levei mais de 15 jovens. Glória a Deus, irmão. Pro culto dos jovens de ônibus. E, cara, não tem aquilo que você sente no coração, aquilo que você carrega, vai determinar como você vai lidar com as pessoas. E Deus me apresentou os amigos dele, Deus me apresentou o Wesley. Então eu acredito que o Wesley tem grande ponte do que eu estou vivendo hoje, foi grande parte dele, porque ele realmente me trouxe oportunidades de conviver com pessoas cristãs e que trazem esse reino, sabe? Trazem essa mesma essência, sabe? Mas um momento que você falou, além da conferência Destino, outro lugar onde Deus me levou eu lembro de uma visão, e essa visão ela se concretizou esse ano. Eu lá no joelho, chorando na minha casa, com dúvidas se realmente Deus queria me trazer para cá, ou se eu estava me perceptando. Eu comecei a orar, comecei a louvar a Deus. Inclusive, um dos louvores que eu tô escutando aqui, eu acredito que eu estava escutando lá naquela época, mas qual foi o diferencial? Deus me trouxe uma visão de um jato e deu olhando para uma janela. E no momento eu não entendi, mas eu sabia que era um plano de Deus, que Deus queria me fazer na minha vida. E algo me dizia que isso ia acontecer esse ano. Algo me dizia que eu ajoelhado no meu quarto, chorando naquela época, e eu tendo essa mini visão do que Deus ia fazer na minha vida, eu comecei a chorar, porque eu sabia que aquilo não era mentira. Aquilo não foi fonte da minha cabeça, não era uma imaginação que eu prospectei, era algo sobrenatural. E eu pude viver isso há poucas semanas atrás, há 3 semanas atrás. Eu tive a oportunidade de me conectar com braço direito, um dos CEOs da XP Investimentos, Boa. o Furlan, e ali eu tive a oportunidade de andar de jato e de andar de helicóptero. Caraca. E contei a minha história para eles, e ali algo sobrenatural, porque a mesma visão onde eu estava no meu quarto chorando, vi uma visão de uma janela de um jato, eu pude vivenciar isso. Eu pude entrar no jato, eu pude exercer aquilo que Deus me chamou, além do audiovisual, mas contar a minha história, a minha trajetória, que foi Deus que me guiou, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre algo que eu poderia fazer, nunca foi o meu eu, ou uma capacitação minha, mas tudo Ele, a glória dele se manifestando na minha vida, a presença dele me levando em lugares aonde nunca eu imaginei, da onde um menino do interior do Rio Grande do Sul ia estar perto de Thiago Brunet, um dos donos da XP Investimentos, empresa gigante, andar de jato, de helicóptero. Nunca na minha vida eu ia pensar que eu ia viver algo do tipo. Então eu acho que é isso. É andar no centro da vontade de Deus e tomar as decisões que Ele tem para você. Então, Deus te dá voz, Deus te prospera para você ser escutado. Deus te dá uma palavra para você ser ouvido. Então eu acho que, irmão, Deus tem me levado, o que falar, mano? Um menino do interior do Rio Grande do Sul, semana passada, eu
tive a oportunidade de palestrar na plataforma do Pablo Marçal, mais para 40, 50 pessoas que estavam ali, e mais o pessoal da live. Então, é sobrenatural o que Deus tem feito na minha vida. Nunca imaginei estar palestrando, e Deus está me levando em lugares, em ambientes, e conhecendo pessoas que te dão oportunidades de você expandir a sua voz para mais pessoas, ser um resplendor da glória de Deus e contar a minha história, porque quando você conta histórias, vidas são mudadas através da sua trajetória e daquilo que você passa, porque pessoas se identificam com aquilo que você carrega e começam a entender que nunca foi sobre você, mas sobre um Deus que muda destinos, muda rotas e te dá oportunidades. Irmão, existe uma frase que fala: curados cura e feridos fere. Sim. Como que a gente consegue ouvir mais a voz do Senhor e buscar mais Ele? Boa. Eu acredito que a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E o que isso quer dizer, meu irmão? Significa que quanto mais a busca, há mais presença. Então, quanto mais ação diante de Deus, quanto mais você se ajoelhar, quanto mais você se dobrar e buscar a face dele, há mais recompensa. Eu vou falar para você que como a correria, você imagina a correria que você tem na barbearia, muitas das vezes eu lá na casa de destino, gravação, edição, às vezes a gente deixa pouco tempo para Deus. Eu confesso que muitas das vezes a gente não dá o tempo determinado que Deus precisa. A honra, o tempo que a palavra... Tem o pai do Thiago Brunet fala assim: você tem que arrumar tempo para dar para o dono do tempo, aonde você arruma tempo com o dono do tempo, que ele faz algo sobrenatural. Por quê? Porque quando você arruma tempo para ele, não importa a situação que você esteja passando, ele vai, de alguma forma, mudar aquilo que você está passando, a situação, a dificuldade, ele vai transformar. E no momento que a gente dá tempo para Deus, eu creio que Deus age. Uma das maiores formas de Deus agir é através do tempo. O tempo de oração, o tempo de jejum e o tempo de renúncia. Quando a gente tem renúncia, Deus age muito mais rápido. E foi através da vigília que eu participei sexta passada, onde fazia muito tempo onde eu não tinha esse tempo de passar horas orando, louvando a Deus e realmente falar: Senhor, tá tudo nas tuas mãos. Se eu cheguei até aqui, nunca foi sobre mim, foi sobre ti. Me usa, Pai, como tu bem queres. E ali um irmão, ele me relembrou aonde várias vezes no Legacy, na vigília do Legacy, na vigília do Rocket, uma palavra que era: eu te chamei, não importa o tempo, 5 meses, 6 meses, 1 ano, eu te chamei no ministério de evangelista, avivalista para as nações. Você vai de maneira exponencial, onde a sua palavra vai ser ouvida, a sua voz vai chegar em nações. Você vai pisar em nações não por você ser uma coisa, mas porque Deus viu um coração puro e simples de servo. Deus procura corações puros e simples para manifestar a presença dele para o mundo. Deus só quer um coração disponível. Deus nunca falou sobre carros, famas, luzes, holofortes. Ele só quer um coração disposto
a viver a palavra e buscar. A busca, quem busca encontra. Quem bate a porta será aberta. Irmão, você tem uma frase bem forte que fala: quem pula processo atrasa a promessa. Por que isso? Irmão, sabe por quê? Porque o processo, ele é para te moldar. O processo é para te forjar. O processo é o momento que Deus usa. O processo, ele é para te moldar. O processo é para te forjar. O processo é o momento que Deus usa para testar o seu coração, para ver se o seu coração realmente está no centro da vontade dele. Então eu entendo sobre isso. No momento que você quer pular, estipular algo, você está contrariando o tempo de Deus. E a palavra fala. Irmão, em Eclesiastes 3 fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E eu acho que é isso que a gente tem que entender, e muitas pessoas querem apressar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é o Kairos, né? O tempo milenar de Deus não tem a ver sobre nós, nunca foi sobre decisão nossa. E quando a gente quer apressar as coisas, não é assim. Deus já foi determinado há tempo nos céus e na terra debaixo dela. A gente não pode apressar o tempo de Deus, porque quando a gente quer apressar algo, a gente acha que está fazendo alguma coisa. Mas com Deus não se brinca, não se zomba, e nunca foi sobre a gente apressar algo. A única coisa que a gente tem que apressar, sabe o que é? É a volta de Cristo. E como a gente apressa a volta de Cristo? É pregando o evangelho dele, é evangelizando pessoas, é trazer o evangelho para toda a nação, para todo o Brasil. A palavra fala que Jesus só vai voltar dos céus para buscar a sua igreja quando todos conhecerem o Senhor Jesus. Então, o único momento que a gente pode apressar algo é a volta de Cristo, pregando o evangelho. Então, eu acho que é isso. É sobre entender que não se deve pular processos, porque no momento que realmente você quer estipular algo, você realmente está atrasando e não indo para o destino que Deus quer para a sua vida. Você talvez vai passar por dificuldade e não vai cumprir a promessa. Irmão, tem um versículo que ele fala muito comigo, que é 1 Coríntios 2:9. Olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que a amam. Boa. O que você tem a dizer sobre esse versículo? Irmão, fala muito sobre o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento. Então eu acho que através do amor de Cristo na cruz, ele nos deu direito à salvação, a arrependimento dos pecados e a oportunidade de viver a vida eterna. Então não existe amor maior no mundo. O amor de Cristo é o amor que salva, que cura e liberta. E através dele nós tivemos a oportunidade. E a graça, porque a graça é um favor imerecido. A graça, através da graça. Porque muitos falam, até a graça é de graça. A graça não foi de graça. Foi um alto preço derramado naquela cruz. Então, quando nós falamos de amor, não tem como não falar de amor, não falar de Jesus. Então, eu acredito que quando nós entendemos esse amor que nos alcançou a minha vida e a sua, nós vivemos um evangelho onde não é sobre um evangelho que muitas pessoas trazem, que é um evangelho de aceitação. Nós temos aqui que colocar som a todo pau. Não é sobre um evangelho de aceitar, empurrar, amar as pessoas. É um evangelho de amor, um evangelho que cuida, um evangelho que restaura através do amor de Cristo que nos alcançou. Nunca foi sobre querer implantar uma religião ou
fazer algo do tipo, mas foi sobre transformar vidas através do amor de Jesus que nos alcançou. Ele nos amou primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é a grande estrela da manhã. Então, se a gente pode expressar esse amor, é vivendo para ele, é cumprindo princípios, porque quem cumpre princípios vive promessas. Quem cumpre princípios, Deus entrega algo de valor àqueles que buscam. A palavra fala, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta. Então, quando a gente entende isso, que nunca foi sobre querer implantar algo ou algo do tipo, mas sempre foi mostrar a luz para as pessoas, ser a luz em meio às trevas, onde nós andamos na contramão do mundo, onde nós escolhemos dizer não para o nosso eu, para a nossa carne, e dizer sim para a renúncia e para aquilo que Cristo fez por nós, e mostrar os princípios, os valores para as pessoas que não conhecem a verdade. Eu acho que é isso, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é mostrar a verdade para as pessoas, é ser a luz em meio às trevas, é servir e ajudar. Boa. Outro versículo que fala muito comigo é Romanos 12, 2. E fala muito sobre mudança de mentalidade. Não se amolde a padrões desse mundo, mas transformai-se na renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, automaticamente vai mudar a nossa mente. E quando Ele muda a nossa mente, mano, tudo vai mudar. O que isso fala contigo? Perfeito, mano. Eu vou pegar numa parte aqui que fala assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é não se moldem ao padrão desse mundo? Hoje, a nossa geração, ela vem com um padrão, ela quer realmente implementar algo na nossa vida, e sobre não ir ao padrão, é como eu tinha te falado anteriormente, é sobre ser luz em meio às trevas, e sobre entender que o nosso evangelho é um evangelho de constante transformação, porque quando nós nos transformamos naquilo que Deus quer para nós, nós facilitamos a vinda dele e o conhecimento dele para outras pessoas. Porque quando a gente não se molda pelos padrões desse mundo, o que é se moldar? É sobre pessoas, ambiências, lugares, festas, baladas, conversas inapropriadas, não ter o temor ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, como eu posso ser mais sábio, como eu posso ser mais inteligente? É quando nós buscamos a sabedoria, e a sabedoria está no temor ao Senhor. A sabedoria está aqui na palavra de Deus. Então, quando nós buscamos o temor ao Senhor, nós entendemos o princípio da sabedoria e nós temos essa mudança de mentalidade que está aqui em Romanos 12. Então, o que é transformar? Transformação. Transformação é uma metanoia. Mudança de mentalidade. Exatamente, uma mudança de mentalidade. É quando nós estamos com os olhos fechados e cegos, às vezes pelo pecado, pela falta de conhecimento, e nós temos... Como que a gente tira essa venda dos olhos? Irmão, essa venda dos olhos é só com realmente não só a sabedoria, mas nós temos o discernimento do bem e do mal. E como a gente sabe? Através da palavra, mas sim de pessoas que estejam dispostas a nos mostrar o caminho.
O caminho, a palavra fala que Jesus... Tem um texto que está em João 14,6, que fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como. Quando você conhece Jesus, você tem ligação direta ao Pai. E quando você tem ligação direta ao Pai, Ele te dá a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. E quando você entende sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem essa mudança de mentalidade, onde está em Romanos 12. E o que é aqui, ó? Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Deus tem um plano para cada um de nós. E quando nós temos essa mudança de mentalidade, nós vivemos as vontades que Ele tem para nós. Nós vivemos as promessas, nós vivemos aquilo que Ele tem de mais bom, porque a palavra fala que Deus, Ele tem planos de bom, Ele tem planos de bem, não de mal. Ele tem plano de vida, não de morte. Então, é sobre entender que Deus tem algo bom, perfeito e agradável pra gente, mas só basta nós decidirmos entregar a vida totalmente a Ele e viver o que Ele tem preparado para nós. Irmão, como foi para você entender o seu chamado e quando você entendeu, o que você fez com isso? Perfeito. Eu vou citar uma palavra que fala, né, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o que isso tem a ver com o meu chamado? Eu creio que Deus tem me chamado para eu não só pregar o evangelho a toda criatura, eu tenho, como isso está escrito em Marcos 16:15, isso não é só meu, isso é seu, isso é de todos que estão assistindo, todo mundo que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uns foram chamados para apóstolo, outros profeta, mas todos eles foram chamados para ir e pregar o evangelho. Pô, eu não sei pregar, meu chamado não é evangelista, não importa, você tem chamado de sair da sua casa e ir lá e pregar o evangelho. Exatamente. Independente do seu chamado. Exatamente. E eu acredito que Deus tem me posicionado e está me levantando, eu creio, para o chamado evangelístico, onde não é sobre só ganhar almas, mas trazer uma palavra de ânimo, de anseio, uma palavra que pode mudar o destino da pessoa, uma palavra que pode mudar o dia da pessoa. Então eu acho que Deus tem me posicionado para esse tempo de falar do amor dele, da graça, do que ele tem feito na minha vida, como ele me transformou, como ele me trouxe até aqui no seu podcast. 2 vezes. Exato, olha aí que bênção. Eu acho que Deus tem me chamado para exatamente essa posição. E cada dia que passa, eu creio que estou dando um passo para cada mais próximo do propósito que ele tem para minha vida. Quantas vezes a gente tem ouvido atribulações, você não vai conseguir, você não está pronto, você... Não, esse podcast não é para você. Quem é você para criar algo? Mas quando você se baseia por uma voz que excede todo entendimento, a voz como João Batista, que foi a voz que clamava no deserto para anunciar a chegada de Cristo na terra. Nós somos essa voz que ecoa o Evangelho, que ecoa Cristo na sua essência, na sua verdade. Nós temos que ser essa voz e deixar de lado as vozes que querem ampliar, que querem falar algo sobre a gente. Não é o que as pessoas querem falar sobre nós, mas é o que Cristo já determinou o que a gente é. A gente é geração eleita, a gente é geração eleita, sacerdócio real, a gente é filho amado, a gente é escolhido por Deus para
ampliar, para falar do Evangelho para toda criatura. Então, quando nós entendemos essa identidade de filho, nada mais importa. Só a presença dele nos basta. E como você falou, escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. É isso, irmão. Gratidão, velho. Pessoal, esse foi mais um episódio do Mincast, surreal, que a gente viu aqui hoje mais uma vez, ele fez de novo. Se esse episódio falou com você, eu peço que você curte, comenta e manda esse episódio pro máximo de amigo possível. Irmão, muito obrigado por te receber aqui mais uma vez nesse novo espaço. E, cara, como que eles conseguem te encontrar hoje no Instagram? Perfeito, irmão. Se você quiser me seguir no Instagram, é @VitorSantos_videomaker. Vitor Santos Videomaker. Você colocando ali, você já vai encontrar. Beleza? Gratidão mais uma vez, irmão. Deus abençoe, cara. Obrigado.